Hello guys! Today we're going to review about Let's Go Camping. O que foi que eu disse? Que hoje nós vamos revisar o Let's Go Camping que nós vimos na última aula, certo? Let's Go Camping significa vamos acampar. Então nós discutimos, tá? Sobre acampamentos e nós lemos um texto de um rapaz que dizia que levava uma vida muito ocupada e que ele trabalhava em um banco que ficava numa rua muito movimentada, então todos os dias, quando ele ia para o trabalho, ele enfrentava um trânsito horrível, e aí ele resolveu acampar para ver se melhorava um pouco a questão do estresse, da paciência dele mesmo, para ver se ele ficava um pouco mais paciente. Só que ele não queria viajar sozinho, então ele decidiu chamar alguns amigos para ir junto com ele. Gente, esse texto se encontra no módulo de vocês, na página 75, ok? Então, na página 76, tem falando aí alguns materiais que eles resolveram levar para o acampamento. E aí eu fiz essa pergunta para vocês do oitavo A. Para o oitavo B não teve essa aula, por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá? Mas aí com o oitavo A, eu perguntei para eles quais seriam as 3 coisas mais importantes de se levar para um acampamento. E aí eles me responderam que era uma barraca, comida e alguma coisa para fazer fogo, tipo fósforo, isqueiro, alguma coisa desse tipo. Realmente, essas coisas a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Outras pessoas já me disseram também que levaria repelente, levaria filtro solar, levaria um saco de dormir, lanterna. Ótimo, ótimo também. Mas ninguém se lembrou do kit de primeiros socorros, que é uma coisa também muito importante de se levar para um acampamento, tá? Nós vimos também, nós fizemos a revisão do futuro com going to, do future with going to. O futuro com going to é aquele futuro que a gente tem mais certeza de que vai acontecer, porque ou ele está perto de acontecer, ou nós estamos trabalhando no presente para que aconteça no futuro. Então, ele tem mais chances de acontecer do que o futuro com will, porque o futuro com will ele fala de coisas mais distantes. For example, I will travel on I will travel in the end year. Significa que eu vou viajar no final do ano. Mas isso é uma coisa que ainda vai acontecer e vai demorar, e eu nem sei se eu vou viajar, porque nós estamos em tempo de pandemia e eu nem sei se daqui pro final do ano ainda vai estar liberado algumas coisas. Então, assim, tem tanto se, tem tantas dúvidas que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, a gente não pode usar o futuro com going to, então a gente usa o futuro com will. Agora, um futuro com going to é que I'm going to ensure my lessons. Significa que eu vou responder minhas atividades. Então, esse tipo de futuro, então a gente pode usar com going to, porque é uma coisa que está mais perto de você, você tem contato com essa coisa, então dificilmente você não fará, certo? A forma negativa disso aí é só a gente colocar o not depois dos verbos to be. Então, se eu tô falando de mim, então I'm not going to fazer alguma coisa, tá? Se for com he, she, it is going to, for example, going to read a text. Ou seja, ele ou ela vão ler um texto. E com you, we e they, a gente usa o are. Going to read a text, for example. E vocês, nós, eles ou elas vamos ler um texto. Então, nós fizemos essa revisão também, inclusive as short answers, inclusive as respostas curtas. Então, se eu pergunto para você, are you going to travel on weekend? Significa, você vai viajar nesse final de semana? Então, quer dizer, o final de semana tá próximo também. Então, eu posso perguntar com o going to. Aí, você pode responder yes, I am, ou no, I'm not, ok? Essas são as respostas curtas. Nós ainda, deixa eu ver aqui, nós ainda fizemos a revisão do can, do modal can. Gente, o modal can é aquele modal. Primeiro, o que é verbo modal? O verbo modal é aquele tempo que
ele, por si só, ele já indica qual é o tempo verbal que nós estamos falando. E como a gente está falando can, ele vai estar sempre no presente, vai perguntar sempre coisas do presente. Só que relacionado à permissão ou à possibilidade, tá? Ou à habilidade, sempre nesse sentido. Quando eu quero pedir permissão para alguma coisa, que é uma pergunta, né? Então eu pergunto com o can. Então, can I go to the restaurant? Posso ir ao toalete, tá? Can I drink water? Some water? Posso tomar água? Can I go out with my friends? Posso sair com os meus amigos? Então, quando eu tô pedindo permissão, então eu uso esse can. E pode indicar também uma possibilidade. Então, a possibilidade é quando eu tenho permissão para fazer algo. Por exemplo, I can go out with my friends. Eu posso sair com meus amigos. Eu tenho a permissão de sair. I can go to the church on weekends. Eu posso ir para a igreja aos finais de semana. Significa o quê? Que eu não tenho outras coisas para fazer, não tenho outras coisas que me impeçam a ir à igreja e que eu posso ir. Eu tenho permissão e tenho possibilidade de ir. E pode indicar também uma habilidade, que é quando eu mostro que eu sei fazer algo. Por exemplo, I can ride a bike, I can ride a horse. Significa eu sei andar de bicicleta, eu sei andar a cavalo. I can cook, eu sei cozinhar. Então, esse tipo de habilidade, I can play chess, eu sei jogar xadrez. Então, essas coisas indicam que eu tenho habilidade e que pode ser que outra pessoa não tenha. Eu tenho, mas pode ser que alguém não tenha. E a forma negativa do can é o can't, ou o cannot, tá? Então, você pode usar a forma abreviada ou a forma extensa do can, certo? E nós ainda discutimos sobre Packing to University. Isso aí se encontra na página 78 do módulo de vocês. Packing to University significa entrando na universidade, né? Então, eu fiz algumas perguntas, inclusive, para vocês. Quais são os cuidados ou quais são as coisas que a gente faz quando a gente está adentrando na universidade? Daí, vejam só. Primeiramente, nós temos que ter a mente aberta, porque, inclusive, eu dei alguns exemplos meus que aconteceram comigo na universidade, porque quando eu cheguei na universidade, eu encontrei pessoas que pensavam muito diferente de mim. Eu não estou dizendo que essas pessoas pensavam errado, mas pensavam diferente de mim. Talvez eu estivesse errado naquele momento, ou não, ou eles mesmo, mas aí a gente não tá lá para julgar quem tá errado, quem tá certo, a gente tá lá para respeitar as diferenças e para aprender com essas diferenças. Então, quando a gente entra na universidade, a gente tem que ter a mente aberta para pessoas com estilos diferentes de cabelo, que pensam, que tem a posição política diferente da sua, que tem orientação sexual diferente da sua. Então, a gente tem que só respeitar. A gente faz o nosso, mas a gente respeita os outros, certo? E a gente tem que tá ligado também, principalmente quem pensa em fazer um curso superior fora do Brasil, quem pensa em estudar abroad, quem pensa em estudar fora, tem que ver também um local para ficar hospedado, que local seria esse, se seria uma casa, se essa casa eu ia dividir com outros amigos para dividir também as despesas, consequentemente, se eu ia ficar na casa de um amigo, se eu ia ficar na casa de um familiar, certo? Então, a gente também tem que ter na mente essas coisas sobre accommodation. E mesmo quem não pensa em estudar fora, mesmo quem pensa... A gente mora aqui em São José da Laje, Murici, União dos Palmares, Mundaú, e a gente vai estudar em Maceió. Então, a gente tem que pensar também se a gente vai e volta todos os dias, se a gente vai arranjar um lugar para ficar lá. Então, nesse estilo aqui, certo? Então, nós discutimos sobre esse tipo de coisa, nós discutimos sobre a possibilidade de adentrar em uma universidade pública, uma universidade particular, ok? E aí, eu deixei para vocês atividades a partir da página 84. Então, deixa eu colocar aqui na página 84 para a gente acompanhar, tá? Na página 84 é a atividade sobre o Let's Go Camping, é a atividade sobre o Vamos Acampar. Nessa atividade, eu fiz a tradução da primeira questão para o pessoal do 8º A, tá? Vou deixar aqui
Então, para o oitavo B ter acesso. Então, vocês podem responder em português ou em inglês, fica na opção de vocês. Então, na letra A tá perguntando onde é que Philip trabalha. Foi aquela história que eu falei pra vocês, que ele estava estressado, que ele trabalhava no banco, lembra? Tá. Letra B tá perguntando aqui o que ele faz no trabalho dele que pode deixá-lo estressado. Então, o que é que uma pessoa que trabalha em um banco, um gerente de banco faz? Quais são as coisas que um gerente faz, geralmente? Na letra C tá perguntando aqui que ele decidiu, o que foi que ele decidiu fazer no final de semana para se libertar um pouco desse estresse. Na letra D, tá perguntando o que ele gostaria de fazer enquanto ele estava acampando. Isso eu não falei para vocês, mas ele disse que queria tomar um ar livre, ele queria ver os pássaros, ele queria ter contato com a natureza. E na letra E tá perguntando aqui se ele foi acampar sozinho. Isso eu comentei com vocês, tá? Na segunda questão, vocês vão completar esses tracinhos com as palavras que estão nessa faixa verde do módulo de vocês, tá? E aí, as palavras são alone, que significa sozinho, né? Bank, que é o banco, big, que significa grande, camping, que significa acampamento, phone calls, que significa chamadas telefônicas, stressed, que significa estressado, e weekend, que significa final de semana. Então, vocês vão completar esses tracinhos com essas palavras que eu falei. Na terceira questão, vocês vão marcar um X ou circular, tá? A sentença que fala sobre o significado, o sentido principal do texto, né? A quarta questão, a gente tá dizendo aí o que Philip vai levar para a viagem, que é a pessoa que nós estamos falando aqui do texto. Mas aí ele disse que ia levar alguns amigos, então é Samuel e Jacob. E o que Samuel vai levar para o acampamento e o que Jacob vai levar. Então aqui tá fazendo algumas perguntas do tipo: Philip precisa se preocupar com o filtro solar? Você vai responder se sim ou que não, porque o Jacob já vai levar, então o Philip não precisa se preocupar com o filtro solar. Então você vai dizer que você vai colocar aqui Philip is not going to. Então você vai usar o going to na forma negativa, ou seja, ele não vai se preocupar, tá? Gente, eu tô dando um exemplo, essa questão não tá aqui, essa frase não tá na atividade, tá? Tá de outro jeito, mas não tá aqui. Então você vai dizer que Philip is not going to preocupate with a sunscreen, ou seja, Felipe não vai se preocupar com o filtro solar, levar o filtro solar para o acampamento, porque o Jacob já vai levar. E assim por diante, mas aí vocês vão respondendo com o going to na forma tanto afirmativa quanto negativa, ok? A quinta questão, vocês vão observar a imagem, tá ventando muito no acampamento, a barraca tá prestes a voar, o fogo tá bem alto, porque quanto mais vento, mais a labareda aumenta. As formigas estão com medo, achando que vai chover, e estão procurando um lugar para entrar, enfim. Então, você vai responder aí, tá? No futuro, com o going to, claro, o que é que vai acontecer. Então, nessa atividade, ele já deixa algumas deixas pra gente. Então, na letra A tem rain. Rain significa chover. Então, você vai colocar aqui, vai chover. Então, você vai colocar it is going to rain. Vai chover. E aí, tá perguntando sobre outras coisas. Na letra B, tá falando que tem alguma coisa aí que vai voar. Na letra C, tá dizendo aí que alguma coisa vai queimar. Letra D, tá dizendo que alguma coisa vai entrar. E letra E tá dizendo aí que tá falando da lanterna, do trip on, tá falando da viagem, certo? Então, tá dizendo que alguém vai pegar para usar nessa viagem de acampamento, porque vai acontecer alguma coisa aí, provavelmente, quando chove muito, falta energia, alguma coisa desse tipo.
certo? Então, página 84 e página 85. E nós vamos ver também página 87, que está falando sobre entrar na faculdade, que é o Packing to University. Então, vocês também podem responder a segunda questão em inglês. A primeira questão é só de marcar X também, tá? A segunda questão está perguntando, de acordo com o texto, onde é que você pode clicar para encontrar a informação sobre os professores em um website. Isso aí tá lá no texto também, tá? Na letra B, os estudantes têm um quarto privado, eles têm um quarto só para ele ou eles compartilham, certo? Na letra C, quantas pessoas compartilham o mesmo quarto? E você vai encontrar no texto a frase que comprova a tua resposta. Na letra D, como a universidade pode encontrar um lugar para as pessoas ficarem, tipo um quarto para eles se acomodarem, tá? Com interesses e ideias similares, ou seja, como é que a universidade pode fazer para saber que eu tenho o mesmo interesse ou as mesmas ideias que outra pessoa. Então, que tipo de manobra a universidade faz para descobrir isso? Para descobrir quem são as pessoas afins. E na letra E, quais são as coisas que você tem que trazer de casa, que você tem que levar de casa para esse lugar onde você vai ficar hospedado. E na página 88, certo? Na página 88, nós temos aí a quarta questão, que você vai imaginar que você está em um quarto, desses quartos de universidade, e você vai fazer perguntas, você vai responder essas perguntas que estão aí, 1, 2, 3, 4 e 5, e você vai responder como se fosse com você, que tem aí you, tá? Mas aí quem você acha que responderia desse jeito? Então, você vai colocar classmate 1, você vai escrever o nome de um colega da classe de vocês, classmate 2 and classmate 3. Você vai escrever o nome de um colega de classe, de outro colega de classe, de outro colega de classe, de 3 colegas de classe, no caso. Só que você vai fazer com seus colegas que estudam com você, tá? Então, nós temos aí, ó. Are you messy? Você é bagunceiro? Aí você vai responder se você é bagunceiro, sim ou não. Depois você vai colocar o nome de uma pessoa que você acha que é bagunceiro, tá? E de outra pessoa que você acha que também é. E de outra que você também acha que é bagunceiro da sua classe, tá? Ou se você responder que não é bagunceiro, então você vai colocar o nome de 3 pessoas que você também acha que não é bagunceiro. Beleza? Na segunda questão, do you like to listen to very loud music? Você gosta de ouvir música muito alta? Então, se você gosta, então você vai colocar que sim. E você vai colocar o nome de mais 3 colegas que você também acha que gosta de escutar música alta. Se você responder que não, você vai colocar o nome de mais 3 colegas que você acha que não gosta de escutar música alta. Beleza? E eu marquei também para vocês irem fazendo o checkpoint na página 89, se conseguirem fazer. Só que o checkpoint nós vamos fazer a correção na nossa próxima aula, tá? Um beijo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Classroom, tá? Um beijinho, até a próxima aula.